Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do projeto Tarja Pet. E aqui é o André Bach novamente, e eu vim trazer para vocês um conteúdo aqui sobre prescrição racional de medicamentos e tipos de tarja, né? São dois conteúdos que se interconectam. E a gente vai começar a falar um pouco sobre essa questão das tarjas e depois da prescrição em si, né? É uma parte um pouco mais voltada para a clínica e para a prática do que de fato da farmacologia básica, como foi a nossa aula de farmacocinética, né? A primeira frase que eu trago é essa aqui, talvez vocês não gostem muito dela. Médicos são homens que prescrevem drogas que conhecem pouco para tratar corpos que conhecem ainda menos, né? Essa é uma frase do Voltaire, muito tempo atrás. Obviamente, os tratamentos médicos eram diferentes, os diagnósticos médicos eram diferentes. Uma época de medicina heróica, né, onde as pessoas tentavam salvar o paciente a qualquer custo e, para isso, submetiam o paciente a diversos procedimentos muito questionáveis hoje em dia, né? Sangrias, fazer o paciente vomitar, uso de sanguessugas, uso de mercúrio, arsênico, esse tipo de coisa, e que às vezes acabava realmente mais trazendo prejuízos do que benefícios, né? Numa época em que o próprio Voltaire afirmou que os bons médicos eram aqueles que distraíam o paciente enquanto a natureza fazia o seu trabalho, né? Ou seja, manter o paciente na história natural da doença era até melhor do que querer intervir e piorar o quadro, né? Claro que de lá para cá a gente evoluiu muito nos avanços médicos, vocês já viram aí diversos grandes marcos científicos na medicina, revolucionaram a história, né? Vários tipos de cirurgia, o uso dos anestésicos, o uso dos antibióticos, né? As vacinas e tudo mais. Então, claro que a gente evoluiu bastante, mas a gente ainda tem alguns problemas importantes, né? Que se relacionam com a prescrição de medicamentos. Então, o primeiro conteúdo aqui que foi colocado são os tipos de tarja, né? Então, para a gente entender um pouquinho na prática o que que isso significa. Bom, aqui vocês estão vendo 4 tipos de caixinhas de medicamentos, né? A primeira delas é esse aqui, que é o medicamento aqui sem tarja, né? E aqui nós temos o medicamento tarja vermelha e o medicamento tarja preta. Essa tarja amarela aqui, ela não é exatamente uma categoria que limita a prescrição, né? Ela é uma categoria que significa que essa tarjinha amarela tem um G aqui de medicamento genérico, tá? Então, essa tarja amarela só indica que esse medicamento aqui é um medicamento genérico, que na verdade é um tipo de medicamento que faz uma cópia do medicamento original. O medicamento original, aquele que inovou o mercado, ele é chamado de medicamento de referência. E a partir do medicamento de referência, depois que passa o tempo é, que se tem a patente, né? Então, por volta aí de 20 anos, a gente pode ter o desenvolvimento de outros medicamentos com base no mesmo princípio ativo. E aí, esses medicamentos, eles podem ser genéricos ou eles podem ser similares. Ambos vão ser cópias, só que a diferença é que o genérico ele vai receber essa tarjinha amarela, ele cai dentro de uma legislação específica chamada de Lei dos Genéricos, onde tem que atender a alguns critérios, né? Um deles é que o medicamento precisa ser mais barato que o medicamento de referência, é uma lei para tentar aumentar o acesso aos medicamentos, e outra questão aqui é que ele precisa apresentar os testes de bioequivalência em relação ao medicamento de referência, para provar que ele vai ter um comportamento no organismo, um comportamento farmacocinético semelhante ao medicamento de referência e por isso poderia ser intercambiável, né? Nós não vamos ter tempo aqui de ficar explorando todas as questões que se tem ao redor do genérico. Existe muito mito ao redor do genérico, né? O genérico é ruim, o genérico não presta, o genérico não sei o quê. E não é por esse caminho, né? Lá no meu canal, vocês podem acessar, tem um vídeo especificamente falando sobre genéricos. Vocês procuram lá, vocês vão encontrar, e eu deixo essa explicação muito mais aprofundada lá. Então, tirando essa questão do genérico, porque um medicamento tarja vermelha, por exemplo, ele pode ser tarja vermelha e ter uma tarja amarela aqui de genérico.
Assim como o medicamento tarja preta também pode ser um medicamento tarja preta genérico. Então, o fato de ser genérico ou não, para nós hoje aqui não vai importar, né? Eu quero falar a diferença para vocês entre sem tarja, tarja vermelha e tarja preta, principalmente. O medicamento sem tarja, pessoal, é o chamado também medicamento OTC no inglês ou MIP aqui no Brasil, né? Seria um medicamento over the counter, sobre o balcão, né? O medicamento que está disponível para o paciente, para o usuário ir lá pegar sem a necessidade de pedir ao farmacêutico, né? Mesma coisa aqui, medicamento isento de prescrição, ele pode ser comprado pelo paciente sem nenhum tipo de prescrição. É importante notar que esses medicamentos aqui que não têm tarja, eles são medicamentos sintomáticos. Então, você vai ver lá medicamento para dor, medicamento para febre, medicamento para azia, né? Medicamento para uma alergia mais leve, vários tipos de medicamentos sintomáticos e que são aqueles medicamentos que podem ter propaganda na TV também, né? Então, aqui pode ter propaganda direcionada ao público leigo, né? E vai ter que ter, lógico, seguindo as normas da Anvisa, que regulamenta isso, dizendo, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser procurado e tudo mais, né? Enfim, esses aqui são os medicamentos que têm esse acesso mais livre. A partir do medicamento tarja vermelha, a gente já vai ter um dizer escrito aqui, venda sob prescrição médica, certo? Porém, vocês vão ver que muitos medicamentos tarja vermelha, que vem escrito só esse dizer venda sob prescrição médica, na teoria, ele deveria ser comprado, adquirido, mediante a prescrição. Então, você tem a prescrição lá, você vai lá, apresenta a prescrição e recebe. Mas se vocês notarem, vários medicamentos aqui, por exemplo, contraceptivos, medicamentos para pressão arterial, medicamentos para diabetes, né? Digoxina, alguns anti-inflamatórios, né? Nimesulida, por exemplo, corticoides, todos eles caem nessa tarja vermelha aqui, venda sob prescrição médica. O que não significa que você necessariamente foi lá e apresentou uma receita médica. Por quê? A grande diferença prática é que eles estão para o lado de lá do balcão. Então, você vai chegar e vai lá pedir e alguém vai ter que te entregar esse medicamento. No mundo ideal, esse medicamento seria entregue sabendo que você tem uma receita para isso. Por quê? Porque já não são medicamentos sintomáticos. São medicamentos que são usados para controlar alguma doença ou algum transtorno, algum distúrbio que necessita de acompanhamento e reavaliação. Então, se você vai comprar um medicamento para pressão arterial, não deveria ser assim, eu vou lá, vou comprar sei lá, um captopril e vou ficar tomando por conta própria porque eu medi minha pressão em casa e eu achei que está alta, né? Não, o certo é você ter o diagnóstico de hipertensão, né, por um médico, daí ele vai te prescrever um medicamento, você vai tomar, você vai voltar, vai reavaliar e vai ter um acompanhamento. Mesma coisa o acompanhamento dos contraceptivos, medicamento para diabetes e tudo mais, né? Por isso que ele deveria ser vendido só com receita. Mas como não existe nenhum tipo de retenção de documento, acaba não tendo como fiscalizar isso, né? Então, o fato é que muitas vezes você vai comprar esse medicamento sem a receita, o que não deveria ser feito, né? Não recomendo, porque enquanto os medicamentos sintomáticos, até certo ponto, a automedicação pode ser feita para controlar sintomas, trazer um pouco mais de conforto e ser um exercício de autocuidado, desde que seja feito racionalmente, aqui a gente já extrapola um pouco essa questão do autocuidado, porque deveria estar sob acompanhamento de um profissional, tá? Muito bem, desses medicamentos tarja vermelha, nós temos um subtipo que aparece venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita. Tem um texto maior aqui. Aqui a gente começa a entrar nos medicamentos chamados controlados, né? E esses medicamentos controlados, eles têm a sua regulamentação a partir da RDC, da portaria 344 da Anvisa de 98, né?
Essa portaria 344, ela é a que dá início a tudo isso e os seus anexos vão atualizando essa portaria. Mas ela vai dividir os medicamentos em categorias, por exemplo, categoria A, categoria B, categoria C, categoria F, né? E ainda essas categorias A, B, C, elas têm subdivisões também. Mas o fato é que ela lista medicamentos que estão na categoria A, que estão na categoria B, que estão na categoria C, na categoria F, que é uma categoria de medicamentos proibidos, né? E com base nesses medicamentos que estão nessas categorias, vai ter uma rotulagem específica e um tipo de receita, né? Então, aqui nesse caso, nesses medicamentos de tarja vermelha com retenção de receita, em geral, são medicamentos aqui da categoria C, que vão englobar, por exemplo, os antibióticos, vão englobar os antidepressivos, os antipsicóticos, né? E aqui a gente vai ter, então, um materialzinho que é esse aqui, ó. Deixa eu só limpar um pouco a tela nessa parte aqui, só para vocês terem uma visualização melhor, né? Então, é uma receitinha dessas, que vocês já conhecem. Ela pode ser uma receita normal, desde que ela venha em duas vias, tá? E ela vai ter que ter algumas informações importantes, a identificação aqui, né? Identificação de quem está comprando, identificação do fornecedor, vai ter que anotar o lote e tudo mais, mas é um receituário simples até, né? Qualquer papel carbonado em duas vias que contenha todas as informações que precise, desde que a via original fique na farmácia e a cópia fique com o paciente, é possível fazer dispensação desses medicamentos, tá? E aí, depois nós temos uma outra categoria de tarja, que é a tarja preta. A tarja preta acaba sendo usado para medicamentos da categoria B e categoria A, lá, né, da portaria 344. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, na categoria B, nós vamos ter fármacos sedativos hipnóticos, né? Então, a gente vai ter os barbitúricos, benzodiazepínicos, e agora, e as drogas Z, que já deviam estar aí há bastante tempo, né? O Zolpidem, mas agora o Zolpidem já incorporou totalmente desde agosto, que é um receituáriozinho azul que precisa ser é, emitido, né? Então, esse receituário azul é uma notificação de receita, ela fica na farmácia, ela tem que ser preenchida adequadamente, né? E a via que fica com o paciente é a receitinha simples, só que a que tem que ficar na farmácia é esse receituário talonário azul, né? Esse talonário azul é feito pelo próprio prescritor, mas precisa ter um registro, né, para que se faça isso adequadamente, vai ter que ter a identificação adequada, tudo mais, né? E já os medicamentos também tarja preta da categoria A, eles acabam tendo esse receituáriozinho aqui, que é o amarelo, né? Aqui vai entrar as drogas opioides, por exemplo, que são considerados entorpecentes aí, e os estimulantes, como a Ritalina, né, e o Venvance, vão estar aqui nessa metilfenidato e a lisdexanfetamina vão estar aqui. A tarja preta, pessoal, ela significa basicamente que, em resumo, tá? Pode provocar dependência. Basicamente é isso que está querendo dizer, né? E eu acho que o importante da gente observar aqui não é um degradê de toxicidade. Por exemplo, sem tarja não é tóxico, então posso tomar à vontade. A tarja vermelha mais simples, ele é um pouco mais perigoso. Tarja vermelha com retenção de receita é mais. Tarja preta é muito perigoso. Não tem a ver com esse risco de intoxicação aguda, por exemplo. Vai ter medicamentos aqui, o próprio paracetamol, ele pode ser bastante tóxico em doses altas, né? Aqui você vai ter a digoxina na tarja vermelha simples, que é extremamente tóxico também. Você vai ter o lítio com retenção de receita, tarja vermelha, que é tóxico. Enquanto aqui você vai ter, sei lá, um Zolpidem mesmo, que a gente acabou de falar, que tem as suas consequências, mas não é um fármaco conhecidamente perigoso, né, em superdosagem aguda. Então, o que isso aqui significa, a tarja preta, é um controle um pouco mais cuidadoso, justamente para evitar o uso abusivo, desnecessário e que pode levar à dependência, à tolerância importante, tá bom? Então, é isso que significa basicamente as tarjas.
Agora, sobre o cenário da prescrição racional, né, que é o que a gente está querendo falar um pouco aqui, né? Ao menos metade dos medicamentos que circulam no mundo foi prescrita, administrada ou vendida incorretamente. Isso é um número muito grande, gente. Isso inclui também a automedicação, inclui a dispensação na farmácia sem a necessidade, né? O estímulo a essa venda, e inclui muito de prescrição errada por médico também, né? Mais de 50% também dos pacientes utilizam medicamentos de forma inadequada, seja não respeitando aquilo que foi preconizado, seja administrando em conjunto com alimentos ou com outros medicamentos errado, não respeitando a posologia, um monte de coisa que atrapalha aí esse tratamento, né? E países em desenvolvimento, os gastos de saúde são muito concentrados em medicamento. Nós temos um modelo ainda que tenta muito correr atrás do prejuízo, né? Então tem muito problema, a gente fica tentando corrigir esses problemas. Países desenvolvidos, os gastos de medicamentos são menores proporcionalmente ao investimento, porque o investimento no sistema de saúde é muito mais no sentido de promoção de saúde, de prevenção, né? Que é uma coisa que a gente vem lutando há bastante tempo aqui. Agora, o primeiro passo para uma prescrição racional é não dificultar a vida do paciente, né? E o primeiro passo para não dificultar a vida do paciente é o paciente conseguir ler o que está escrito ali, né? É o mínimo, né, pessoal? Parece aqui é uma brincadeira, né? Mas isso acontece muito, tá? Quem já teve do lado de lá do balcão da farmácia, no meu caso, eu me incluo nisso, a gente pega umas prescrições que não dá para entender o que está ali. E acaba sendo muito perigoso, porque acaba podendo ser vários medicamentos diferentes que têm nomes parecidos e às vezes acaba dispensando medicamento errado. Pode acontecer da dose ser interpretada errada, porque um número que é um zero, que é aqui, de repente assim, também é um zero, acaba aparecendo um 6, né? Uma coisa que deveria significar grama, que o médico vai escrever assim, mesmo tendo que escrever minúsculo, mas ele quer escrever maiúsculo, mas esse maiúsculo acaba aparecendo um zero, e daí é 4 gramas, o cara lê 40, entendeu? Isso tudo pode virar uma bagunça. O negócio aqui é miligrama, mas aqui é micrograma, daí tudo fica não sei o que grama, né? Ou é subcutânea, intramuscular, começa a ficar um monte de bagunça de garrancho aqui, que isso aqui acaba só atrapalhando a vida do paciente, e é um documento, né? Se algo acontecer de errado com o paciente, ele tem a prova do crime, que é esse documento aí, que as pessoas envolvidas, né, tanto na prescrição quanto na dispensação do medicamento, com uma letra desse tipo, estão colocando o paciente em risco, né? Então, a primeira coisa é facilitar a vida do paciente. Não é possível, né, que a gente, no momento em que a gente não sai do WhatsApp, em que a gente usa tablet para assistir a aula e fazer anotação, que a gente não consiga fazer uma prescrição com digital, né? Digitalizada, pelo menos impressa, seja o que for, se a gente tiver a letra ruim, né? Eu, pelo menos aqui, quando eu estou dando aula para vocês, eu escrevo, minha letra é horrível, mas pelo menos eu estou falando para vocês, né? Agora, quando o documento ele é para ser autônomo, quer dizer, a prescrição é para o paciente conseguir entender aquilo em qualquer momento, como se fosse um manual, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, sempre facilitar a vida do paciente, colocar tudo que tem ali na prescrição de maneira. Aquilo não é só uma ordem para a farmácia dispensar o medicamento. Aquilo é um documento que o paciente vai ler para saber, tirar as dúvidas dele do que ele deve fazer, qual vai ser a conduta que ele vai adotar a partir desse momento que ele recebeu um diagnóstico ou descobriu alguma coisa, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente é uma questão documental, né? De como a gente tem que prestar atenção no documento que está sendo redigido, que é a prescrição médica. Mas não é só essa questão de forma que é importante, mas principalmente o conteúdo, né? E se aquilo está sendo prescrito adequadamente. Então, ao falar de prescrição racional, a gente precisa pensar também em como que muitas vezes as coisas são prescritas de maneira inadequada, né? Aqui vocês estão vendo a proporção de prescrições de antibióticos para problemas respiratórios. Veja que, somando aqui as pessoas que nós temos, aqui nós temos 40 pessoas no total. Dessas 40 pessoas com problema respiratório, então as 40 estão apresentando algum problema respiratório e essas 40 pessoas receberam antibióticos para esse problema respiratório. Então, foi constatado que eles têm infecção respiratória.
Mas dessas 40, 27 recebem de maneira desnecessária, tá? E só 13 estão recebendo antibióticos porque realmente necessitam. Então, esse grupinho aqui foi prescrito adequadamente. Todo o resto está recebendo antibiótico de maneira desnecessária. Isso significa gasto desnecessário para o paciente ou para o sistema de saúde, significa exposição a efeitos adversos desnecessários para o paciente e significa uma exposição coletiva a uma pressão seletiva de medicamentos que selecionam bactérias que vão acabar favorecendo as bactérias resistentes, né? Então, a resistência bacteriana. Tudo isso aqui é um grande problema. Provavelmente isso aqui é o quê? Paciente que tinha uma infecção autolimitada, que não precisava de antibiótico, tomou. Paciente que tinha infecção viral e acabou tomando antibiótico. Paciente que tinha um problema respiratório, que nem era infecção nenhuma, era uma inflamação, alguma coisa assim, tomou antibiótico também. Então, essa cultura, né, de sair prescrevendo antibiótico é um grande problema e pode nos levar a consequências muito graves no futuro. Aqui é para vocês verem que isso não se resume à medicina em si, mas a qualquer prescritor, né? Aqui é principalmente a prescrição de antibióticos para profilaxia antes de procedimentos dentários. Muitos de vocês aqui que já tiraram o dente do siso, ou que fizeram algum procedimento odontológico, já receberam de prescrição antibiótico antes mesmo de fazer o procedimento, como profilaxia. E faz sentido na cabeça. Bom, se eu estou fazendo um procedimento cirúrgico, por menor que seja invasivo, vamos prevenir infecção. Mas já se tem evidência suficiente há bastante tempo de que determinados procedimentos que são mais simples, que são menos invasivos, que são numa região que é possível manter a higienização e tudo mais, a gente não precisa ficar fazendo essa profilaxia. São raros os casos que necessitam de profilaxia com antibiótico. Mas no senso comum, praticamente fala assim: se eu não fizer a profilaxia, eu vou morrer de uma infecção na boca, né? E aí o que acontece? Aqui, esse é um artigo que encontrou que mais de 80%, olha isso, pessoal, da profilaxia com antibiótico antes de procedimentos dentários são desnecessários. Então, a gente, ao tanto, né, a cada 100 prescrições, 80 estão erradas em relação a isso. Então, aqui já é falta de entender a evidência científica, né, de aplicar a evidência científica na prática clínica, de abrir mão um pouco do senso comum, de abrir mão um pouco da conversa boca a boca, de corredor de hospital, né? E olhar um pouco para a evidência científica e incorporar a ciência na prática, né? E de refletir sobre isso. E os infectologistas talvez sejam os únicos que ficam lutando essa batalha, né? Qualquer outra especialidade médica parece que negligencia, às vezes, um pouco isso em relação aos infectologistas que estão sempre tentando trazer esse alerta. Não é à toa que nos hospitais tem centro de controle de infecção hospitalar, né? E ali são o pessoal que é sempre os mais chatos do hospital, né? Fica lá em cima de todo mundo. Tem que lavar a mão, tem que usar luva, tem que não sei o quê, tem, né? E não pode ficar prescrevendo qualquer coisa para todo mundo, porque eles veem no dia a dia o que acontece quando essas medidas são desrespeitadas, né? Então, eu trouxe o exemplo dos antibióticos porque é algo muito crítico. A gente quase não tem mais opção nova terapêutica de antibióticos. Surgem poucos novos antibióticos, mas as bactérias continuam se desenvolvendo, né? Mas isso vale para qualquer medicamento de qualquer classe, certo? Bom, então nós estamos tentando buscar aí um equilíbrio que é bastante desafiador, né? Porque a gente quer ter racionalidade suficiente para tratar o paciente sem ficar negligenciando o paciente. Bom, ele precisa de um medicamento, então eu vou prescrever. E sem induzir no paciente uma farmacofobia, quer dizer, ficar falando, fazendo terrorismo sobre o medicamento, aí o paciente começa a ler a bula e fica preocupado, aí todo mundo fica falando que medicamento é um troço que faz mal demais, que é uma coisa artificial, que a indústria quer vender medicamento, e aí o paciente não toma medicamento nem quando ele precisa, né? Então isso aqui a gente quer evitar. Mas ao mesmo tempo a gente quer evitar o outro lado, que é a hipermedicalização, a iatrogenia, a banalização do uso de medicamentos. É esse equilíbrio e racionalidade que é difícil de ser atingido, né? E como que se aprende a prescrever hoje em dia, né?
Bom, de algumas formas, mas nenhuma delas é a mais adequada. Tem componentes aqui que ajudam, mas falta alguma coisa, né? Então a gente vê hoje em dia nas universidades, então, acompanhando os casos, então acompanha lá os casos clínicos, acompanha as visitas, acompanha um preceptor ali, né? Acaba perguntando: o paciente tinha tal coisa, o que que prescreveu? Isso aqui, tal coisa, porque nessa situação eu faço isso, nessa situação eu faço aquilo. Então começa a imitar os prescritores e orientadores, né? Eu vou estudar fisiopatologia e vou estudar farmacologia, por exemplo, como nesse curso aqui que vocês estão oferecendo. E aí, se eu entendo a fisiopatologia e se eu entendo a farmacologia, eu posso prescrever, né? Baseado nisso. E a informação que vem aqui da indústria farmacêutica, dos representantes. Não tenho tempo no dia a dia de ficar lendo muita coisa, eles vêm com os panfletos lá, tá tudo resumido, eles me apresentam um pouco da novidade daquele medicamento e eu passo a prescrever. Tudo isso aqui é muito perigoso, pessoal. Por quê? Porque casos isolados e casos também de profissionais que a gente acompanha são relatos de casos, né? Então, existe um grau de subjetividade, existe um monte de viés que interfere nisso, né? Mesmo estudando farmacologia e fisiopatologia, a gente entende o mecanismo das coisas, a gente entende boa parte de por que que os medicamentos funcionam, a gente consegue se antecipar em algumas situações, né? Depois vocês podem ver, eu publiquei um artigo recentemente lá na Veja, e nesse artigo eu falei sobre o porquê que não basta apenas conhecer a farmacologia, né? A gente precisa dos ensaios clínicos também. Alguns exemplos muito simples a gente tem descritos, né? De situações em que aconteceram coisas muito ruins quando a gente ignorou o aspecto clínico é, em termos de evidência científica, né? Então não adianta só saber farmacologia e fisiopatologia, não adianta ficar só imitando e muito menos confiar no representante da indústria, né? Não que a indústria não seja confiável, pode ser que ali esteja as informações importantes sobre o medicamento, mas aquilo vai estar apresentado para você da maneira mais bonita possível, né? Que o que soe que o medicamento é melhor do que muitas vezes ele é, às vezes ele só é mais do mesmo, às vezes ele só é mais caro e tem um pouquinho de benefício a mais. Então a gente tem que saber analisar tudo isso. E aí, então, o que acaba acontecendo? Sobra muito interesse em mecanismos e na autoridade. Isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, que a gente está na universidade aprendendo para não cair nisso, né? Nossa, eu tô doido para assistir as aulas de fisiopatologia, as aulas de farmacologia, eu quero, nossa, é a parte mais legal do curso, eu adoro acompanhar os médicos lá, eu sou fã do fulano, porque o fulano é da especialidade médica que eu quero fazer também, eu acho ele foda, o jeito que ele atende, ele resolve todas as coisas, é o Dr. House, né? Mas o que acontece? Falta interesse onde mais precisa, epidemiologia clínica. Aí aparece ali uma aula de epidemiologia básica, por exemplo. Nossa, troço chato. Estudo de coorte, estudo transversal, ficar vendo determinantes sociais de saúde, tal. Aí vem bioestatística e fala, nossa, média, desvio padrão, intervalo de confiança, valor de P, teste de hipótese, que quadrado, que é isso, né? E essa parte a gente, não vejo a hora de acabar essa disciplina para eu voltar a ver farmacologia no outro módulo, né? Só que essa disciplina aqui aplicada no contexto clínico individual, que é basicamente o cerne do que é chamado hoje de prática baseada em evidências. Prática baseada em evidências é a aplicação individual clínica da epidemiologia. Basicamente é isso, né? Então, se eu não conheço epidemiologia, se eu não entendo o que é um ensaio clínico, se eu não sei interpretar valores de intervalo de confiança, se eu não entendo o pensamento probabilístico, não adianta nada saber mecanismo de ação, porque se a gente prescrever com base em mecanismo, a gente vai se dar mal, né? Por isso que existem os protocolos, as diretrizes clínicas, né, baseadas em evidência, que tentam dar um norte para o profissional da ponta se orientar, né? Mas falta esse interesse tanto dos alunos em aprender esses conteúdos,
quanto muitas vezes dos cursos de graduação, do corpo docente também, em aumentar o peso dessas disciplinas e desses conteúdos na grade curricular. Fica todo mundo com razão, é muito importante estudar. Eu sou farmacologista, minha formação é basicamente mestrado e doutorado em farmacologia. Mas eu acho que falta, na verdade, muita epidemiologia clínica, prática baseada em evidências, pensamento probabilístico, pensamento científico. Falta muito esse aspecto nos cursos de medicina como um todo. É uma grande luta para a gente conseguir incorporar disciplinas que tenham esse caráter no curso, né? E sem isso a gente fica meio é, a refém, né, de plausibilidade que eu vou falar aqui para vocês. Então, a prescrição de um medicamento, ela acontece mediante um diagnóstico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, é raro você prescrever uma coisa sem ter um diagnóstico. Às vezes tem um objetivo específico, preventivo, ou sei lá, né? Prescrever um contraste por causa de fazer um exame, prescrever um medicamento para prevenção de alguma coisa. Mas, em geral, a prescrição ela vem para tentar resolver uma demanda clínica, né? De alguma entidade nosológica ali conhecida que foi diagnosticada, né? Então, o que que acontece? Essa prescrição, ela não pode ser feita com base só em possibilidade, né? Por exemplo, eu não posso chegar para um paciente e falar assim, olha, eu vou te dar esse medicamento aqui para isso que você tem, porque pode ser que você melhore se você usar esse medicamento. Ele pode melhorar o seu quadro. Tá, mas ele pode também não melhorar. O que que isso significa? Nada, tá? Existem duas possibilidades sempre. Ou pode funcionar ou pode não funcionar, né? E quase tudo pode funcionar, porque a gente não conhece tudo sobre o mundo. Então a gente fala, será que, vamos supor, sertralina pode funcionar para tratar a unha encravada? Pode, ué, não sei. Não testei, não vi, né? Mas aí a gente tem que avançar para mais um ponto. É plausível, quer dizer, faz sentido, de acordo com o nosso ecossistema científico, que sertralina sirva para tratar a unha encravada, aí eu vou ter que recuperar aqui e pensar em relação aos mecanismos. Aí a farmacologia é importante, porque ela vai, a fisiopatologia e tudo mais, elas vão dar plausibilidade. Olha, sabendo que inibe receptor de serotonina, blá, 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 que inibe transportador de serotonina, aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Daí dá para poder inventar alguma coisa. Falar assim, não, mas então, se aumenta a serotonina na fenda sináptica e se eu tenho neurônios de serotonina descendentes que ajudam a modular neurônios opioides endógenos que modulam a transmissão de dor. Então, talvez se eu aumentar a serotonina, diminua um pouco de dor, e se diminuir a dor, talvez diminua a dor da unha encravada, então vai que, né? Então, vejam que a plausibilidade, ela tem um caráter também um pouco subjetivo, de a gente reunir o que a gente conhece sobre aquilo e tentar formular hipóteses e para ver se aquilo faz sentido ou se fica forçado, né? Então a plausibilidade ajuda a gente a não forçar muito a barra, né? Mas eu não posso prescrever medicamento só porque é plausível, né, que funcione. Eu preciso saber o mais importante de tudo, a probabilidade. É provável que o medicamento funcione nessa situação? O quão provável? Qual é a probabilidade de trazer um benefício frente à probabilidade de trazer um dano, de trazer um risco? E quem informa isso aqui para nós não é mais a farmacologia. Quem informa isso aqui para nós é a epidemiologia clínica. Então, são os ensaios clínicos que vão nos dar essa informação, os estudos de coorte de prognóstico de determinada doença quando não sofre uma intervenção. A gente vai ter vários estudos aí que vão nos dar essas probabilidades. Então, eu vou juntar essas informações para ter uma prescrição adequada e racional, tá? Para isso, a gente precisa de um outro curso que não é de farmacologia, é um curso de epidemiologia e prática baseada em evidência, né?
Então, o jeito de prescrever racionalmente deveria ser uma integração entre a expertise clínica, e aqui entra todo o conhecimento da sua formação profissional, da graduação, da pós-graduação que você fez, da sua experiência do dia a dia. Tudo isso é fundamental para conseguir ter a expertise clínica, que vai ser aliada a uma evidência de boa qualidade, ou a evidências de boa qualidade no contexto de um paciente específico, que vai ter as suas próprias características. Não é à toa que a gente faz anamnese do paciente, que a gente colhe exame do paciente se necessário, que faz vários tipos de investigações no paciente. Porque não só para diagnosticar o paciente, mas para saber ou entender qual é o perfil desse paciente, para saber se ele vai ser mais indicado um medicamento do que outro, se ele vai se beneficiar mais ou não. Então, isso aqui vai também interferir nisso. E por fim, pessoal, a prescrição ela costuma ser consequência de um diagnóstico. Então, uma prescrição racional, vou colocar aqui, uma prescrição racional, que é o que a gente está buscando nessa aula, começa com um diagnóstico racional, certo? Se a prescrição, na maior parte das vezes, é consequência de um diagnóstico, se o diagnóstico está errado, a prescrição já está errada. Se o diagnóstico foi exagerado, a prescrição já está exagerada. Então, a gente precisa ver que tudo isso está integrado. E para entender diagnóstico, a gente também tem que entender pensamento probabilístico. A gente também tem que entender os limites dos exames, das escalas, dos exames de imagem, dos testes laboratoriais e tudo mais, né? Para que a gente não corra o risco de fazer diagnósticos errados, para que a gente não corra o risco de deixar de diagnosticar quem precisa e para que a gente não corra o risco de diagnosticar pessoas que não precisariam desse diagnóstico e de acabar apenas rotulando pessoas sem necessidade e expondo elas a tratamentos desnecessários. Então, exige muita sabedoria. E essa sabedoria ela não é só uma sabedoria popular, ou só, nossa, a medicina é uma arte, né? A medicina é uma arte de probabilidades, né? Como diria William Osler, né? A medicina, ela é uma ciência, e ela é uma arte também, mas é uma arte que envolve probabilidade, não é uma arte que cada um faz o que quiser e é subjetivo, tá? Componente subjetivo são componentes que você vai ter de conexão com o paciente, de questões humanas, né, de empatia e um monte de outras coisas, mas a parte técnica, ela tem que estar muito em dia, né? Então, basicamente, a questão das tarjas, né, e de algumas reflexões que eu quis trazer aqui para vocês de prescrição racional, é justamente para a gente se descolar um pouquinho e não ficar bitolado na farmacologia, tá? E isso é uma recomendação de um farmacologista para vocês, né? Um farmacologista que fez graduação em farmácia, mestrado e doutorado em farmacologia e que sempre foi apaixonado por mecanismos de ação, mas que aprendeu com o tempo que não adianta saber farmacologia se a gente não entender epidemiologia também, para usar essas duas coisas juntos, tá? Então, espero que tenha de alguma forma somado aí na formação de vocês e nesse curso. E novamente eu deixo aqui meu Instagram e um link que tem vários dos meus materiais aí, inclusive esse texto que eu falei que eu publiquei lá na Veja, tem também, foi publicado na revista Questão de Ciência. Então, tem aqui um link para vocês entrarem lá na Questão de Ciência, tem todos os meus textos, inclusive esse texto sobre o risco de ficar preso apenas nos mecanismos, tá certo? Um abraço, pessoal, e até as próximas aí oportunidades.